Deus em Cristo esteja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, muitos atalaias na terra para pregar a palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras. Não podemos ir além das Escrituras. Um atalaia de Deus só vai até aonde as Escrituras vai. Quando as Escrituras param, o atalaia de Deus para também. Os atalaias de Deus crê na inteira Bíblia, não como palavra de Deus, mas cremos na inteira Bíblia como contendo a palavra de Deus. Nós não cremos na inteira Bíblia que ela seja a palavra de Deus. Um atalaia de Deus crê que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e nestes livros contém a palavra de Deus. Para a Bíblia ser inteiramente a palavra de Deus, ninguém podia encontrar na Bíblia palavra do homem e nem palavra do inimigo de Deus. E na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, encontramos a palavra do homem, encontramos até a palavra do inimigo também. Quem criou este dogma de que a inteira Bíblia é a palavra de Deus foi os mestres que fundaram as religiões aqui na Terra. Este dogma de que a inteira Bíblia é a palavra de Deus é consignado, ou ele é acreditado por 100% das religiões aqui na Terra. Esta ideia de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus foi inventada pelos religiosos, que é orientado por um espírito de enganação e religioso e avarento. Hipnotizou a mente dos mestres das religiões para que eles acreditassem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. O espírito mentiroso sabia que, ensinando aos povos aqui na terra que a inteira Bíblia é a palavra de Deus, aonde eles abrissem a Bíblia, eles diziam que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia se tornou um comércio aqui na terra. E muita gente comercializando na terra as almas humanas por causa da Bíblia. A Bíblia se tornou um manual de fonte de renda para os mestres das religiões aqui na terra. Deus não podia deixar por mais tempo sem revelar esta verdade para os povos da terra. Uma das maiores mentiras pregadas pelos mestres das religiões hoje no século XXI é que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. A verdade revelada por Deus para os habitantes da terra é que na Bíblia contém a palavra de Deus. Para a Bíblia ser inteiramente a palavra de Deus, neste caso, aonde nós abrir a Bíblia é a palavra de Deus. Neste caso, para a inteira Bíblia ser a palavra de Deus, existem muitos deuses. E a própria Bíblia afirma que existem muitos deuses e muitos senhores, quer no céu, quer na terra. Veja na Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Paulo diz que há muitos deuses, e esses deuses são ídolos que vivem aqui na terra para enganar, foi feito para a enganação do povo aqui da terra, dentro das religiões. Os dogmas religiosos enganam ou ensinam para os seus fiéis a idolatrar a Bíblia. Quem pensa que a Bíblia inteira é a palavra de Deus está idolatrando a Bíblia. A Bíblia tem se tornado um ídolo para os religiosos aqui na terra. Vejam bem, a idolatria dos religiosos, aonde eles abrem a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus. É muita cegueira espiritual de um religioso, aonde eles abrirem a Bíblia e dizer: vamos ouvir a palavra de Deus. Para os religiosos, todos os escritores da Bíblia são deuses. Os escritores da Bíblia são homens de Deus, mas não são deuses, como ensinam os dogmas religiosos. Tem muitos religiosos que não sabem que tem um livro na Bíblia que não tem a palavra de Deus nenhuma vez.
Como que a inteira Bíblia é a palavra de Deus? E o livro de Esther não consta a palavra de Deus nenhuma vez? O Senhor Jesus Cristo diz que não há nada oculto que não seja revelado, nem nada escondido que um dia não seja descoberto. Veja Lucas 12, 1 a 3. Nos finais dos tempos, tudo tem que ser revelado, não pode ficar nada oculto para os povos da terra. Tudo o que estava encoberto precisa ser descoberto nos finais dos tempos, antes de tocar a última trombeta. E uma das coisas que estava oculto e está sendo revelado hoje no século XXI para os que é sincero para com a palavra de Deus, aqui na terra, é um segredo que estava oculto e está sendo revelado para os atalaias de Deus. Este segredo estava oculto, mas está sendo revelado neste século XXI, terceiro milênio, para os atalaias de Deus. Não tem mais segredo oculto. A partir de hoje, não é mais segredo, porque está sendo revelado para o mundo inteiro ouvir pelas redes sociais, que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Somente os idólatras acreditam que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Eu vou abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Quem pronunciou estas palavras, certamente morrerás. Quem pronunciou estas palavras, certamente não morrerás. Então Deus disse para Eva, certamente morrerás, e depois disse para Eva, certamente não morrerás. Foi Deus que disse. Nós encontramos no primeiro livro da Bíblia uma prova de que a Bíblia inteiramente não é a palavra de Deus. Porque quem disse certamente morrerás foi Deus. Quem disse certamente não morrerás foi o inimigo de Deus. Tem muitas palavras na Bíblia que foi pronunciada pelo inimigo de Deus. O criador de todos os dogmas religiosos aqui na terra é um dos dogmas criado pelo inimigo de Deus aqui na terra. Foi o dogma religioso que ele criou, que a inteira Bíblia é a palavra de Deus. Neste caso, não há um único Deus verdadeiro. Tem muitos deuses aqui na terra, porque a Bíblia foi escrita por vários escritores, e cada escritor da Bíblia é um Deus. Porque aonde os religiosos abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. Eles dizem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Está dizendo, nesse caso está dizendo que o inimigo é Deus e que ele é infalível também, porque na Bíblia nós encontramos palavra do inimigo de Deus, e na Bíblia nós encontramos também palavra de homem, até palavra do inimigo nós encontramos. Para a Bíblia ser a palavra de Deus, ou do Deus infalível, não podia ter a palavra do homem, não podia ter a palavra do inimigo de Deus. Era para aonde você abrisse a Bíblia, ser palavra de Deus. Mas a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Qual é uma religião hoje no século XXI que não professa este dogma religioso de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus? E todos aqueles que Deus tem revelado este segredo de que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Estes atalaias de Deus são repreendidos pelas religiões e acusando os servos de Deus de hereges, sectários e inimigos. Para as religiões dogmáticas, quem não aceitar os dogmas das religiões de que a inteira Bíblia é a palavra de Deus, são os hereges, sectários. Se realmente a inteira Bíblia fosse a infalível palavra de Deus, não podia haver diferença nas Bíblias. Existem dezenas de traduções das Bíblias, e em cada tradução se encontra uma diferença. Os tradutores das Bíblias, uns acrescentaram, outros diminuíram. Como é que se pode acrescentar ou diminuir a palavra de Deus? A palavra de Deus
infalível realmente a palavra de Deus. Ela é intocável. Ninguém pode acrescentar e nem diminuir nem um tio, nem um cedilha da palavra de Deus. Sabe por que os homens acrescentaram e diminuíram a Bíblia? Porque a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Preste atenção. Aonde contém na Bíblia a infalível palavra de Deus. Se os homens acreditaram, ou acrescentaram ou diminuíram as palavras de Deus, os homens acrescentam e diminuem as palavras de Deus. Faça um teste com as traduções das Bíblias. Em cada tradução da Bíblia você encontra uma diferença umas das outras. Uns tradutores da Bíblia acrescentam, outros tradutores da Bíblia diminuem. Vamos dar apenas um exemplo das traduções da Bíblia. Vemos em Isaías capítulo 56, versículo 11, que diz assim, em uma tradução: e estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Em outras traduções, tiraram a palavra todos sem exceção. Vamos ver na carta de Judas, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: e estes são os escolhos em vossas festas de caridade, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, nem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas. Em outras traduções, tiraram a palavra pastores. Pergunte aos que aceitam os dogmas religiosos de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, se eles já descobriram que as Bíblias foram adulteradas pelos homens para benefício próprio. Por que tiraram a palavra todos sem exceção de Isaías 56, 11? Por que tiraram a palavra pastores da carta de Judas, capítulo 1, versículo 12? É apenas um exemplo que nós estamos mostrando para provarmos para os religiosos do mundo inteiro que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Cada tradutor da Bíblia é orientado a tirar palavras para benefício deles próprios. No caso de Isaías 56, 11, tiraram a palavra todos sem exceção. E em Judas 1, 12, tiraram a palavra pastores. Agora veja bem, quem está orientando a estes tradutores a tirar palavras da Bíblia é os espíritos enganadores que Paulo profetizou que viriam nos finais dos tempos. Veja 1 Timóteo capítulo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Pedro e Judas também profetizaram destes espíritos enganadores nos últimos tempos. Veja 2 Pedro 2, 1 a 19, Judas 1, 3 a 19. Quando os tradutores da Bíblia estavam traduzindo a Bíblia, quando chegou em Isaías 56, 11, os espíritos enganadores disseram para os tradutores da Bíblia: tirem esta palavra todos sem exceção, porque o original está dizendo que todos os pastores não têm nenhum empréstimo diante de Deus aqui na terra, todos sem exceção. Então vocês tirando a palavra todos sem exceção, a palavra esconde a verdade de muitos pastores, ou esconde muitos pastores por trás do engano e da mentira, que não são todos sem exceção. Quando o tradutor da Bíblia chegou em Judas 1,12, os espíritos enganadores disseram para os tradutores da Bíblia: tirem a palavra pastores, para os leitores da Bíblia não entenderem quem são os homens que são comparados com nuvens sem água, árvores murchas sem folhas e nem frutos, duas vezes mortas desarraigadas, ondas furiosas do mar espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre a negrume das trevas. Estes homens já eram profetizados por Enoque, o sétimo depois de Adão. Não foi em vão que os homens se preocuparam em corrigir a Bíblia, tirando palavras da Bíblia mais próximas dos seus originais, para dificultar a compreensão da leitura da Bíblia. Como é que o leitor da Bíblia pode entender de quem o Espírito Santo estava falando para Judas
destes homens que iriam surgir nos tempos finais? Se tiraram a palavra pastores, será que não foi os pastores que corrigiram a Bíblia? Tirando palavras e botando palavras para beneficiar eles próprios? Quem já ouviu um líder religioso fazer uma leitura na carta de Judas, capítulo 1, 3 a 19, para os seus fiéis? Qual é a promessa do Senhor Jesus Cristo para os que acrescentam e para os que diminuem a Bíblia, tirando palavras? Veja Apocalipse 22, 15 a 19. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas e os idólatras, e os mentirosos, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. Eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Os amados irmãos e ouvintes prestaram atenção a uma coisa, que as duas passagens da Bíblia que nós tomamos como exemplo, que foram elas, Isaías 56, 11 e Judas 1, 12, todas estas duas passagens bíblicas são profecias que foram tirado palavras para beneficiar pastores. Isaías estava mostrando os pastores do seu tempo. Judas, no mesmo espírito de Isaías, profetizava dos pastores dos últimos tempos, que não iriam fazer diferença dos pastores do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Qual é a utilidade da Bíblia nas religiões do século XXI, terceiro milênio? Somente para fins lucrativos e nada mais. A Bíblia não está servindo para ensinar a verdade para os povos da terra. Se os líderes religiosos parassem um minuto para refletir nas verdades que tem na Bíblia, eles faziam aquela oração de Daniel, no capítulo 9, versículo 1 a 19. Daniel não tinha pecado contra Deus. Daniel era um homem justo e íntegro diante de Deus. Mas Daniel estava confessando diante de Deus os pecados dos povos de Israel. Daniel viu uma grande confusão nos rostos daqueles povos, desprezando as ordenanças de Deus para seguirem os seus próprios desejos carnais. Não queriam dar ouvido aos profetas que Deus estava enviando para repreender os povos da terra. Os profetas vinham em nome do Senhor dos Exércitos, como fez o profeta Ezequiel, Jeremias, Zacarias e Isaías. Deus levantou estes profetas para repreender os líderes religiosos e os seus fiéis naquele tempo. Mas eles não aceitaram a repreensão de Deus pela boca dos seus profetas. Se trouxermos aqueles povos desobedientes a Deus do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, não está fazendo diferença dos povos do século XXI, terceiro milênio. Se no tempo dos profetas Deus enviava os seus profetas para falar com os povos desobedientes a Deus aqui na terra, no século XXI Deus não está fazendo diferença daqueles povos do tempo dos profetas para os povos do século XXI, terceiro milênio. Deus tem enviado os seus atalaias no século XXI para falar com os povos da terra, mas os povos não dão ouvido aos atalaias de Deus aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando no século XXI atalaias como Ezequiel para falar com os líderes religiosos que se dizem ser pastores no meio dos povos religiosos aqui na terra, mas os pastores não dão ouvido aos atalaias de Deus na terra. Com certeza aqueles pastores do tempo dos profetas não deram ouvido aos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e Zacarias. Os povos da lei eram desobedientes a Deus aqui na terra, mas os povos do tempo da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo são muito mais desobedientes do que os povos da lei. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu que a solução dos pecadores da terra era enviar o seu único filho a esta baixa terra para pagar uma dívida que os pecadores não podiam pagar para com Deus aqui na terra.
Mas este sacrifício do Filho de Deus está sendo pisado pelos líderes religiosos que se intitulam pastores aqui na terra. Estes homens invalidam o sacrifício do Filho de Deus que ele fez na dura cruz do Calvário para assegurar a nossa salvação aqui na terra. Para os seguidores de um dogma religioso criado por eles próprio, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma validade para as religiões que foram fundadas pelos próprios pastores aqui na terra. Estes homens são aqueles homens profetizados por Pedro e Judas. Como é o título desses homens que Judas profetizou para os finais dos tempos? É aquele mesmo título que Isaías mostrou no capítulo 56, versículo 11. São pastores que nada compreendem. Se esses pastores compreendessem as Escrituras, eles não tiravam palavras da Escritura para benefício próprio, como fizeram com o livro de Isaías 56, 11 e com o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19. Tiraram a palavra toda sem exceção do livro de Isaías 56, 11. Tiraram a palavra pastores do livro de Judas, capítulo 1, versículo 12. Será que se estes pastores tivessem temor a Deus e entendessem as Escrituras nos seus originais, eles tirariam palavra das Escrituras para benefício próprio? É como disse Isaías, eles andam pelos seus próprios caminhos e não pelo caminho que Deus abriu aqui na terra para eles andarem. As Escrituras nos mostram o caminho que Deus abriu aqui na terra para os povos da terra andarem nele. Veja João 14, 6. No final deste caminho tem uma porta para entrar. Veja nas Escrituras quem é esta porta que os povos da terra devem entrar por ela. Veja João 10, versículo 9. Será que as religiões não estão rejeitando este caminho e esta porta? Qual é o valor que tem este caminho e esta porta para uma religião que cobra 10% do salário da renda dos seus fiéis, sob pretexto que, se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Aonde está escrito, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que quem não pagar dízimos estão roubando a Deus aqui na terra? Aonde os cristãos primitivos pregaram para os seus ouvintes a doutrina do dízimo obrigatoriamente? 99% das religiões pregam para os seus fiéis a doutrina do dízimo obrigatoriamente, sob pretexto que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus, e por roubarem a Deus não tem direito de entrar no reino de Deus e nem salvação. São estas religiões que professam que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é inteiramente infalível a palavra de Deus. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, só é a infalível palavra de Deus para obrigar os fiéis a pagarem os dízimos obrigatórios, mas quando a Bíblia repreende os líderes religiosos, não é a infalível palavra de Deus. Só é a infalível palavra de Deus para benefício das suas empresas evangélicas. Os estatutos das supostas igrejas evangélicas se resumem a apenas um livro da Bíblia. E este livro da Bíblia, mais de 90% dos supostos evangélicos não só falou no livro de Malaquias, sim, e precisamente eles se habituam no capítulo 3 de Malaquias, versículos 7 a 10. Somente estes versículos são infalível palavra de Deus para eles. Isaías 56, 11, Jeremias 56, Jeremias 23, 1, 2, Jeremias 10, 21, Jeremias 12, 10, Jeremias 49, 19, Jeremias 25, 32 a 36, Ezequiel 34, 1 a 31, Zacarias 10, 3, Zacarias 11, 8, Carta de Judas 1, 3 a 19, segunda carta de Pedro 2, 1 a 19, Apocalipse 22, 15 a 19. Estas passagens para os fanáticos de religião que são dogmáticos não é a infalível palavra de Deus. Só é a infalível palavra de Deus se for Malaquias 3 e 10. E também vemos no Evangelho de João, capítulo 10, 1 a 16. Estas passagens bíblicas não são a infalível palavra de Deus para eles. Deus só falou para os líderes religiosos no livro do profeta Malaquias.
e precisamente no capítulo 3, versículos 7 a 10. A Bíblia de mais de 90% das religiões do século XXI se resume somente no livro do profeta Malaquias, e em apenas um capítulo. E este capítulo é o capítulo 3, versículos 7 a 10. 99% das religiões não funcionam sem a doutrina do dízimo, de Malaquias 3 e 10. Diz os líderes religiosos que o estatuto do dízimo é perpétuo, não pode se transgredir este mandamento de Deus. Quem transgredir este mandamento de Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Para mais de 90% das religiões, nem mesmo o Filho de Deus poderia anular o mandamento do dízimo. O Filho de Deus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento, mas a lei do dízimo o Filho de Deus não cumpriu. Porque a lei do dízimo é irrevogável. Nem mesmo o Filho de Deus pode revogar a lei do dízimo. Para mais de 90% das lideranças religiosas, Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus disse para o seu Filho Jesus Cristo: eu estou te entregando todo o poder e autoridade nos céus e na terra, nas suas mãos. Mas tem um poder que você não pode revogar aqui na terra, porque este mandamento é perpétuo e irrevogável. Tudo você pode sobre a terra, menos revogar a doutrina do dízimo. Todas as leis você vai cumprir na terra, menos a lei do dízimo. Este poder do dízimo, Deus transferiu do seu Filho Jesus Cristo para os supostos pastores que surgiram do século XVI para cá. Todos estes supostos pastores têm autoridade de receber os dízimos dos seus fiéis, sob pretexto que, se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus. O Filho de Deus recebeu do Pai todo o poder e autoridade nos céus e na terra, mas com uma condição de não anular a lei do dízimo. E para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, o Filho de Deus não anulou a lei do dízimo, não cumpriu a lei do dízimo. Ele pode ter cumprido todas as leis do Antigo Testamento, menos a lei do dízimo, porque foi uma ordem de Deus de não cumprir a lei do dízimo. Como a palavra de Deus afirma para os amados irmãos e ouvintes, que o Filho de Deus recebeu do Pai autoridade nos céus e na terra, do mesmo jeito que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus, assim é o pensamento dos líderes religiosos, que o Filho de Deus não cumpriu a lei do dízimo, não anulou a lei do dízimo. A Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a infalível palavra de Deus, e o Filho de Deus cumpriu a lei do dízimo, anulou a lei do dízimo. Quem estiver cumprindo a lei do dízimo na graça do Filho de Deus, estão em maldição, ou seja, estão pisando o Filho de Deus aqui na terra e blasfemando do Espírito da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. O inimigo de Deus é mentiroso e pai da mentira. Foi a maior mentira que o inimigo de Deus criou aqui na terra, que não é fácil de apagar da mente dos religiosos e dos seus fiéis. É a mentira de que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Se a Bíblia fosse a infalível palavra de Deus, então o inimigo é infalível também, como Deus, porque na Bíblia tem palavra do inimigo de Deus, e somente Deus é infalível, o inimigo de Deus não é infalível. Quem acredita que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus, acredita que o inimigo de Deus é infalível também. O inimigo de Deus pensava que era infalível quando quis tomar o trono de Deus nos céus. O inimigo de Deus foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra com uma condição imposta por Deus, que nunca mais ele poderia entrar nos céus outra vez. Como ele sabe que não pode entrar nos céus outra vez, a missão dele aqui na terra é enganar os povos da terra para ir morar no inferno com ele e com os seus anjos caídos da graça de Deus. O inimigo de Deus criou muitas coisas aqui na terra, e uma das suas criações, ou das criações do inimigo de Deus que ele criou aqui na terra, foi as religiões. Como as religiões foram fundadas pelo inimigo de Deus aqui na terra, ele criou a ideia da doutrina de que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. O inimigo de Deus sabe que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Foi por isso que ele criou a ideia de
a ideia de pregar para o mundo inteiro religioso esta grande mentira de que a Bíblia dos Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. E esta grande mentira de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus tem sido acreditada pelos religiosos de toda a face da terra, até hoje no século XXI, terceiro milênio. Os amados irmãos e ouvintes talvez me perguntem: pregador, você não crê na Bíblia como infalível palavra de Deus? Não creio na Bíblia como infalível palavra de Deus. Creio que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus, contém a palavra dos homens, contém palavras do inimigo de Deus também. Para que a Bíblia fosse a infalível palavra de Deus, não podia ter na Bíblia palavra do homem e nem palavra do inimigo de Deus. A verdade revelada dos céus para os atalaias de Deus aqui na terra é que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. É uma das maiores mentiras ensinadas pelo inimigo de Deus aqui na terra. É que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o homem que tinha a mente de Cristo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 14, 32 e 33: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Talvez alguém pense que os atalaias de Deus estão com espírito de confusão. Não temos espírito de confusão, temos o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que estava nos profetas do passado para repreender os desobedientes a Deus aqui na terra. Para cada época Deus tem os seus atalaias para levantar na terra, para esclarecer as verdades ocultas, e uma das verdades ocultas que precisava ser revelada nos últimos tempos era a verdade oculta de que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. A Bíblia, quando interpretada pelo Espírito de Deus, do Deus verdadeiro, é uma fonte de salvação. Quando interpretada pela vontade humana, carnal, torna-se uma fonte de perdição. Todos os líderes religiosos que usarem a Bíblia para enganar os fiéis, a Bíblia para os tais líderes religiosos está sendo uma fonte de perdição. Todos os líderes religiosos que enganam os seus fiéis usando o livro do profeta Malaquias, não tenham dúvida que a condenação dos tais não dormita e a sua perdição é certa, se não se converterem enquanto é tempo. Enquanto o tempo da graça não passar, os líderes religiosos têm uma chance de se salvarem das suas rebeliões ou das suas rebeldias contra o Filho de Deus aqui na terra. Líderes religiosos, abram os vossos corações para que a graça do Filho de Deus entre nos vossos corações, para vocês crer em um Deus infalível que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Quando o inimigo de Deus falar aos vossos ouvidos, dizendo para vocês que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, tapem os vossos ouvidos para não ouvirem a mentira do inimigo de Deus aqui na terra, que está enganando vocês, mentindo para vocês que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. No dia que os líderes religiosos abrirem os olhos para verem que eles estão separados de Cristo e caídos da graça de Cristo aqui na terra, meditem na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4. Todos que acreditam que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus não compreendem as cartas de Paulo aos Gálatas. A maior liberdade de um cristão aqui na terra é ser liberto por Cristo. E esses têm discernimento para saber separar a lei de Moisés e a graça de Cristo. Somente os praticantes da lei do Velho Testamento acreditam na mentira do inimigo de Deus, de que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Os praticantes da lei do Velho Testamento, aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a infalível palavra de Deus. Eu vou abrir a Bíblia em Atos 16, versículo 17.
que alguém disse: estes são servos do Deus Altíssimo, e estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. Quem não tem o Espírito de Cristo não sabe quem disse estas palavras de elogio com Silas e Paulo. Será que estas palavras é do Deus infalível? Estas palavras é do espírito enganador e fingido hipócritas. Para quem crê na Bíblia como infalível palavra de Deus, diz que aonde abrir a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Enquanto os religiosos não se converterem à graça do Filho de Deus, não compreendem a palavra de Deus e vão continuar enganados, pensando que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. O criador de todas as enganações aqui na terra foi o inimigo de Deus. O inimigo de Deus fundou as religiões e a doutrina de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. O inimigo disse para os líderes religiosos: vocês têm que crer no dogma de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. O inimigo sabe que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas ele quer que todos os religiosos acreditem nesta grande mentira de que a inteira Bíblia seja a infalível palavra de Deus. O inimigo sabe que as escrituras foram escritas em rolo de papel. Ele já cansou de enganar os religiosos aqui na terra de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Agora o inimigo está projetando acabar com a Bíblia em papel. Ele quer lançar a Bíblia virtual para que os religiosos obedeçam a mais uma ideia maligna que ele está lançando aqui na terra. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, a Bíblia em papel está toda adulterada? Imagine a Bíblia virtual. O inimigo está conseguindo tudo o que ele quer fazer aqui na terra, que é enganar o máximo que ele puder os povos aqui da terra. Porque o alvo do inimigo é os religiosos, porque os povos mais fáceis de se enganarem é os religiosos. Todas as novidades que o inimigo lança aqui na terra, os povos que mais obedecem ao que o inimigo lança na terra é os religiosos. Quando o inimigo lançou o seu selo, ou quando ele lançar o seu selo para ser colocado na testa ou na mão direita, o povo mais fácil de receber o sinal da besta é os religiosos. Mais de 90% dos religiosos vão aceitar o sinal da besta com muito amor ou sem nenhum problema. Porque o próprio inimigo em que os religiosos acreditam vai dizer para os religiosos: podem usar o sinal do 666, que não tem nada contra vocês. Este sinal é só para vocês, para que vocês tenham facilidade para não usarem dinheiro em espécie. O chip na testa ou na mão direita é para facilitar a vida de vocês aqui na terra e garantir a vossa segurança para vocês aqui na terra não usarem dinheiro em espécie. O inimigo é sagaz e astuto. Ele não vai dizer para os religiosos que o chip vai prejudicar a sua salvação aqui na terra. Ele vai dizer para os religiosos que não tem nenhum problema o chip na testa ou na mão direita para os povos aqui na terra. Os povos mais fáceis de se enganarem é os povos religiosos. Por que os povos religiosos? Porque os religiosos são propriedade do inimigo aqui na terra. Não são todos os religiosos que são propriedade do inimigo aqui na terra, mas é uma boa porcentagem de religiosos que são propriedade do inimigo aqui na terra. É lamentável de se dizer, mas é a verdade, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Todas as religiões que tiver obedecendo às práticas do dízimo são propriedade do inimigo aqui na terra. Porque quem criou a doutrina do dízimo em dinheiro e mensalmente foi o inimigo de Deus. Não tenho dúvida de estar fazendo julgamento precipitado com os religiosos do século XXI. O julgamento é justo porque tem base na graça do Filho de Deus. Veja João 1, 16, 17. Porque nós recebemos
da plenitude de Deus, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que na lei não tinha verdade. Na lei tinha apenas algumas coisas, mas não era verdade. Na lei tinha pena de morte. Na graça do Filho de Deus não tem pena de morte. Na graça do Filho de Deus tem perdão. Na lei, se 2 ou 3 pessoas provassem a transgressão do pecador, ele morria sem misericórdia. Na lei, a alma que pecasse, esta morria sem perdão. O Filho de Deus veio trazer a graça e o perdão para todos os que se arrependerem dos seus pecados. Alcançarão o perdão do Filho de Deus aqui na terra. Mas sem arrependimento não tem perdão do Filho de Deus. O Filho de Deus quer que os pecadores se arrependam dos seus pecados e reconheçam que só através do Filho de Deus as almas dos humanos da terra têm herança no reino de Cristo e de Deus, o nosso Pai Celestial. É lamentável mais de 90% das religiões pregar para os seus fiéis: quem não for fiel nos dízimos estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Não foi em vão que o Filho de Deus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. O Filho de Deus disse naquele dia: muitos vão dizer Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Não vai adiantar tantos lamentos naquele dia, porque aquele dia é dia de juízo, é dia de fazer justiça com esta gente religiosas que brincaram de ser cristão aqui na terra. O Filho de Deus não especificou a quantidade, mas disse que são muitos que naquele dia vão ouvir uma palavra muito desagradável do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Que palavra vocês estão pensando que o Filho de Deus vai dizer com muitos religiosos naquele dia? Resposta em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo. Os povos religiosos da terra estão sendo avisados pelo próprio Filho de Deus, mas os religiosos não levam a sério o que o Filho de Deus disse quando ele esteve nesta baixa terra e ficou escrito para aviso nosso. Se nós der crédito às palavras do Filho de Deus, não seremos envergonhados nem confundidos naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Dia de vingança contra esta geração corrupta e adúltera, que dão mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. Estão fazendo o mesmo que fez Eva no jardim do Éden. Deu ouvido à voz do inimigo, caiu em transgressão e Deus expulsou do jardim do Éden. E com uma condição imposta por Deus, de Eva e Adão não poderem entrar outra vez no jardim do Éden, porque desobedeceram às ordens do seu Deus, para obedecer às ordens do inimigo. O mesmo está acontecendo com estas gerações do século XXI, terceiro milênio. Estão desobedecendo às ordens de Deus para obedecerem às ordens do inimigo de Deus. Deus diz para esta geração do século XXI: quem desobedecer às ordens do meu Filho Jesus Cristo aqui na terra, certamente morrerás. O inimigo diz para os povos da terra: podem desobedecer ao Filho de Deus aqui na terra, que vocês não morrerão. Quem estão com a verdade é quem disse certamente morrerás, ou é quem disse certamente não morrerás? Para mais de 90% dos religiosos do século XXI, quem está com a verdade é o inimigo que disse certamente não morrerás. Eva acreditou que estava com a verdade. Quem estava com a verdade era o inimigo, que disse não morrerás. O que aconteceu com Eva no jardim do Éden vai acontecer com milhares e milhares de religiosos naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Dias que os profetas do passado viram no seu tempo, dias em que vai haver choro e ranger de dentes. O profeta Sofonias foi revelado para ele este grande dia do Senhor. Veja Sofonias 1, 14 a 18.
ele disse: o grande dia do Senhor se aproxima e está perto. Sim, está perto e se aproxima muito o dia do Senhor. É amarga a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó na terra, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Se trouxermos a profecia de Sofonias para os nossos dias atuais, em que nós estamos vivendo, hoje no século XXI, terceiro milênio, dizendo: a sua prata e o seu ouro não os poderá livrar da ira do Senhor naquele dia. Se o profeta Sofonias estivesse hoje no século XXI, ele dizia para os religiosos e para os seus fiéis: nem os dízimos e nem as ofertas poderá livrar vocês da ira da indignação do Senhor naquele dia. Naquele dia não vai adiantar vocês clamar, ou vai clamar ali o homem poderoso, que se justificava, que era fiel nos dízimos e nas ofertas. Ele vai dizer: Senhor, eu nunca te roubei nos dízimos e nas ofertas, eu fui fiel nos dízimos, nunca te roubei nos dízimos, sempre paguei os dízimos do meu salário, de todas as minhas rendas. Que tristeza naquele dia, os dízimos não ter nenhuma validade para com Deus. Que tristeza os fiéis dizimistas ouvirem o Senhor Jesus Cristo dizer para eles naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus seguidores. Como muitos religiosos não andam na luz do Filho de Deus, não conhecem estas advertências do Senhor Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Mais de 90% dos religiosos do século XXI vivem desapercebidos, que não param nem um minuto para pensar no grande juízo de Deus com os habitantes da terra. Fecharam os olhos, taparam seus ouvidos para não ouvir, e para não ver e nem ouvir a voz de Deus falando com os habitantes da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos religiosos do século XXI deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Deixaram de ouvir o pastor verdadeiro para ouvir os falsos pastores. Deixaram de ouvir a voz do Criador para ouvir a voz do destruidor. Preferem obedecer a mãe Eva de que obedecer a mãe Maria. Quando disse para aquele povo que fizeram queixa que não tinha mais vinho, Maria disse: façam tudo o que ele vos disser, ou seja, façam tudo o que ele vos mandar. Vamos analisar o que foi que o Filho de Deus mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. Ele mandou que se fundassem muitas religiões aqui na terra e que lideranças religiosas cobrassem 10% do salário ou da renda dos seus fiéis, sob pretexto que se não pagasse fielmente os dízimos, estavam roubando a Deus. Se naquele tempo tivesse gravador, com certeza alguém tinha gravado aquelas palavras da mãe do Senhor Jesus Cristo: façam tudo o que ele vos mandar, ou o que ele vos disser. Esta voz de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, ainda hoje ressoa nos corações dos filhos de Deus que foram adotados por seu Filho Jesus Cristo. É bem melhor ser um imitador de Maria do que um imitador de Eva. Mais de 90% dos religiosos preferem imitar a mãe Eva do que imitarem a mãe Maria. Os imitadores de Maria ficarão à direita do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia, no juízo final. Os imitadores de Eva ficarão à esquerda do Filho de Deus naquele dia, no juízo final. É muita honra para um
um ser humano aqui na terra ser chamado de filho de Maria, a mãe do Salvador Jesus Cristo? Pergunte para um evangélico: você é filho de Maria ou é filho de Eva? Talvez tenha muitos evangélicos que têm a opção de responder que é filho de Eva e desprezar ser filho de Maria, a mãe do Salvador Jesus Cristo. Porque muitos evangélicos pensam que ser filho de Maria é pertencer à Igreja Católica Romana. Ser filho de Maria não é pertencer à Igreja Católica Romana. Ser filho de Maria é pertencer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Ser filho de Maria é ser irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho legítimo. Nós somos filhos adotados ou por adoção. Somos filhos por adoção, adotados por Jesus Cristo. É lamentável muita gente que se dizem cristãos e atacar os católicos romanos só porque eles dizem que Maria é sua mãe. O erro dos católicos romanos não está em dizer que Maria é sua mãe. O grande erro dos católicos romanos está em venerar as imagens de esculturas, dizendo que é a imagem de Maria, a mãe do Salvador Jesus Cristo. As escrituras dizem que as imagens de esculturas são falsas e só ensinam mentira. Veja na própria Bíblia. Na própria Bíblia Católica, no livro da Sabedoria, capítulo 13, 1 a 19, capítulo 14, 1 a 31, capítulo 15, 1 a 19, livro de Baruque, capítulo 6, versículo 1 a 72, é lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar estas verdades sobre os católicos romanos. Os católicos romanos não crêem nas escrituras, eles crêem nos dogmas da Igreja Romana. O chefe da igreja crê que os dogmas estão acima das escrituras, ou seja, acima das ordenanças de Deus. Neste caso, o chefe da igreja romana é maior do que Deus aqui na terra. Deus deu uma ordem para não se fabricar imagens de esculturas. O chefe da igreja romana pisou por esta ordem, passou por cima desta ordem de Deus e mandou fabricar imagens de esculturas para os seus fiéis venerarem, como se aquela imagem de escultura fosse representar as divindades dos céus. O inimigo fez com que o chefe da Igreja Católica Romana, ou fez com o chefe da Igreja Católica Romana o mesmo que ele fez com Eva no Jardim do Éden. Deus disse para Eva: não me desobedeça às minhas ordens. Se você desobedecer às minhas ordens, você morrerás. O inimigo vem conversar com Eva no Jardim do Éden e diz para Eva: pode desobedecer às ordens do Filho de Deus aqui na terra, que você não morrerás. Vamos supor que Deus tenha falado com Eva, ou então com o Papa da Igreja Romana, e diz: não fabricarás imagens de esculturas para venerarem, porque isso é abominação aos meus olhos, disse Deus. Depois mudaram o nome da Igreja Católica Cristã para a Igreja Católica Romana. O inimigo gostou muito desta mudança de Igreja Católica Cristã para a Igreja Católica Romana. Fizeram o casamento da Igreja Católica Romana com o chefe da Igreja Romana. A igreja era casada com Cristo. Por isso que a Igreja Católica era católica cristã. Depois do casamento, a igreja teve que tirar o nome de Cristo para colocar Roma. A partir de então, não era mais Igreja Católica Cristã, era Igreja Católica Romana. A igreja não pertencia mais a Cristo. A igreja agora pertencia a Roma. De Igreja Católica Cristã passou a ser Igreja Católica Romana. Inventaram uma Nossa Senhora, dizendo eles que é a mãe do Senhor Jesus Cristo. Esta Senhora da Igreja Católica Romana não tem nada a ver com a mãe do Salvador Jesus Cristo. O valor desta Senhora para os católicos romanos é o mesmo valor que tem o dízimo para os supostos evangélicos. Não faz nenhuma diferença um do outro.
quer ver um católico romano furioso, toque na Senhora, que eles dizem que é a mãe do Senhor Jesus Cristo. Quer ver um evangélico furioso, toque no dízimo de Deus. Maria, a mãe do Salvador, não tem nada a ver com esta senhora da Igreja Católica Romana. O dízimo dos evangélicos não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nenhuma participação com dízimos que se arrecadam nestas igrejas evangélicas aqui na terra. Maria não tem nenhuma concórdia com esta senhora da Igreja Católica Romana. O Senhor Jesus Cristo foi para os céus e deixou a sua noiva aqui na terra, para um dia vir casar com ela. Mas a noiva traiu o noivo e casou com um rei aqui na terra. O nome deste rei é Raimundo. O Raimundo obrigou a noiva a tirar o nome do noivo e colocar o nome do Raimundo. A noiva tinha o nome de Cristo. Depois do casamento, tiraram o nome de Cristo e colocaram o nome do Raimundo. O nome da noiva de Cristo é Igreja Cristã. A igreja agora não é mais igreja cristã, é a igreja romana. A noiva verdadeira de Cristo é a igreja cristã. As outras noivas são falsas e não são verdadeira noiva de Cristo aqui na terra. Trocaram o nome de Cristo por Roma. Agora esta noiva tem que ser fiel ao noivo até a sua volta, que é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não teme as ameaças do Raimundo, mesmo que seja para dar sua própria vida pelo noivo. A noiva não terá o nome do noivo colocado outro nome. A noiva de Cristo vai continuar com o nome de Cristo até a sua volta, até a volta do noivo. Quando o noivo voltar, encontrará a noiva com o mesmo nome, Igreja Cristã. E esta noiva, com o nome de Igreja Romana, vai chorar e ranger os dentes, porque o noivo não vai reconhecer ela como sua noiva. Vejamos o que vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Leiam e meditem em Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Todas as virgens se diziam ser noiva de Cristo. Todas estavam esperando o noivo. O noivo só reconheceu uma noiva. Era a noiva que não tinha trocado o seu sobrenome de Cristo para Roma ou protestante. Até o século XVI era só Igreja Romana. Dos anos 1560 para cá, a igreja adquiriu outro sobrenome. Agora estavam tirando o nome de Roma e colocando Igreja Evangélica. Os próprios católicos romanos não reconheceram como igreja evangélica, reconheceram como igrejas protestantes. Para a igreja romana foi uma traição Martinho Lutero tirar o nome de Igreja Romana e colocar a Igreja Evangélica. Martinho Lutero não mais pertencia à Igreja Romana, agora fazia parte da Igreja Evangélica. Esta Igreja Evangélica se casou com um rei que tem o seu nome de Raimundo. Este Raimundo tem gerado muitas filhas aqui na terra, dos anos 1560 para cá. Eu não tenho nenhuma ideia quantas filhas o Raimundo tem gerado dos anos 1560 para cá, do século XVI até o século XXI. Neste caso são 5 séculos. Este Raimundo com a rainha Igreja Evangélica não tem dormido nem de dia nem de noite, tendo relações íntimas para gerarem filhos e filhas ao máximo que eles puderem. As filhas que eles geraram dos anos 1517 até os anos 1970 eram boas filhas, mas as filhas que o Raimundo e a rainha evangélica geraram dos anos 1970 para cá não têm sido boas filhas, têm sido maus filhas. Como serão as filhas que o Raimundo e a rainha evangélicas vão gerar daqui para frente? Até as boas filhas vão
se tornar maus filhos com o passar dos anos. A igreja romana nem se fala, mas como vai estar as igrejas evangélicas daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, não se fala mais em evangélicos. Este nome de evangélico vai ser apagado da face da terra. O chefe da Igreja Católica Romana vai tentar todos os meios para unir todas as igrejas da face da terra. São poucas as igrejas que não aceitam o ecumenismo. Somente a Igreja de Cristo não aceita o ecumenismo. O ecumenismo é mais uma traição ao noivo aqui na terra. É mais uma traição à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não vai trair o noivo por preço nenhum. As filhas de Babilônias traíram o noivo. Como o noivo disse que na sua igreja tem um só pastor, as filhas de Babilônias traíram o bom pastor, colocando homens no lugar do bom pastor. O noivo não aceita a sua noiva ser dominada por seres humanos intitulados pastores aqui na terra. Quando um homem diz que eu sou um pastor, o tal homem está assumindo o lugar do bom pastor aqui na terra. É lamentável Babilônia e suas filhas não entenderem a graça do Filho de Deus aqui na terra. Podemos dizer que a graça, que a Igreja Católica Romana é Babilônia e as igrejas protestantes as filhas de Babilônia. Podemos dizer, como disse o profeta Ezequiel, tal mãe, tal filha. As filhas de Babilônias, quando deixaram a casa da mãe, detestavam a mãe Babilônia. Depois de muitos anos, sentiram saudade da mãe Babilônia. Tem muitos falsos pastores dando seu testemunho nas redes sociais que voltou para a casa da mãe Babilônia, porque lá diz eles que é a verdadeira, porque estava com muita saudade da mãe Babilônia. Tem muitos filhos e filhas de Babilônias que ainda não voltaram para a casa da mãe Babilônia com vergonha, porque naquele tempo que elas saíram de Babilônias, pregavam: sai dela, povo meu. Isso provando com as escrituras em Apocalipse 18:4, chamando a Igreja Católica Romana de Babilônia. Hoje as filhas não têm mais coragem de pregar para os irmãos de Babilônia, ou os irmãos babilônicos, com base em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, porque as filhas de Babilônia estão sendo muito mais idólatras do que a mãe Babilônia. O apóstolo Paulo revelou uma idolatria nas igrejas evangélicas, que as imagens de esculturas da igreja romana perde para esta idolatria dos evangélicos. O líder da igreja evangélica é um ídolo. Os cantores das igrejas evangélicas são os ídolos. Mas estes ídolos não é muito prejudicial para eles. Paulo revela uma idolatria mais abominável do que as imagens de esculturas da igreja romana. Vejamos que tipo de idolatria é esta, que os evangélicos estão atolados até o pescoço. Vejamos Efésios 5:1-5. Paulo revela que a avareza é uma idolatria. Qual é uma igreja evangélica que não tem idolatria e avareza hoje no século XXI? Todas as igrejas evangélicas que tiver a doutrina do dízimo são avarentas e idólatras. Duas coisas difíceis de acontecer hoje no século XXI: a Igreja Católica Romana se converter das imagens de esculturas e as igrejas evangélicas se converterem da idolatria do dízimo. As imagens de esculturas da igreja romana é uma fonte de lucro para os católicos romanos. O dízimo é uma fonte de lucro para os evangélicos. Qual é a diferença diante de Deus? As imagens de escultura da igreja católica romana para o dízimo das igrejas evangélicas? Nos respondam qual é a diferença com base nas escrituras. Não tem nenhuma diferença as imagens de esculturas da igreja romana para os dízimos das igrejas evangélicas. Tudo é idolatria, amor profundamente ao dinheiro. A igreja de Cristo tem que se isentar de qualquer idolatria ou de qualquer tipo de idolatria aqui na terra. A igreja de Cristo não pode ter idolatria e nem amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, como diz Paulo em 1 Timóteo 6:3-10.
Aonde nós podemos encontrar a igreja de Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio? Se você conhecer uma igreja que não tem um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo, você não está muito longe da igreja de Cristo. Você está bem pertinho da igreja de Cristo. Como atalaia de Deus, nós damos o nosso parecer. Não passe nem perto de uma igreja que tiver um homem titulado pastor e a doutrina do dízimo. Quem está fora, não passe nem perto. Para os que estão lá dentro, nós usamos Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser participantes da sua condenação. Este conselho não é do atalaia de Deus, é do anjo do Senhor Jesus Cristo para Babilônia e suas filhas. Babilônia e suas filhas vivem de comum acordo hoje no século XXI, terceiro milênio. Babilônia e suas filhas desobedecendo ao Criador, como se nada tivesse acontecendo com eles aqui na terra. Esta mensagem tem como finalidade advertir os religiosos da terra, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. É tempo de se converterem ao Salvador Jesus Cristo, crendo não na Bíblia como infalível palavra de Deus, mas crendo em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, aceitando como seu único e suficiente Salvador. As Bíblias estão todas adulteradas, umas acrescentadas e outras diminuídas. Por quê? Pergunta-se, quem adulterou as Bíblias? Por ordem de quem as Bíblias foram adulteradas? Por ordem de quem ensinou que as Bíblias do Gênesis e Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Não queremos diminuir a fé de ninguém. Queremos conscientizar os povos da terra que as verdades das Escrituras não confundam Bíblias com Escrituras. Escrituras são profecias e as Bíblias são um conjunto de livros históricos. O Senhor Jesus Cristo não disse examinais a Bíblia, disse examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem testifica de Jesus Cristo é as Escrituras, não é as Bíblias. Nas Bíblias contém histórias, muitas vezes histórias que não falam de vida eterna, e nem de Jesus Cristo, e nem do Salvador Jesus Cristo. Qual é a utilidade do livro de Esther para a nossa salvação eterna? Qual é a utilidade que tem os livros dos reis e das crônicas que possam nos ajudar a caminhar ou a conhecer o Salvador Jesus Cristo? As Escrituras preferidas de Jesus Cristo eram os profetas. Naquele dia que ele fez aquela leitura nas Escrituras, ele leu nas profecias do profeta Isaías, capítulo 61. O livro de preferência do Senhor Jesus Cristo era o livro do profeta Isaías. Foi o profeta Isaías que mais falou sobre Jesus Cristo. Foi o profeta Isaías. Encontramos nos evangelhos muitas vezes o Senhor Jesus Cristo citando o nome do profeta Isaías, como ele diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Veja Mateus 15, 6 a 14. O profeta que mais Deus revelou sobre o Senhor Jesus Cristo. Qual foi dos profetas que mais Deus revelou sobre o nascimento do Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo. E sobre o seu sofrimento aqui na terra? Qual dos profetas foi revelado por Deus que uma virgem ia dar à luz um filho? Aos olhos humanos, isso era impossível, uma virgem dar à luz um filho. Mas, para Deus, isso era possível, a virgem dar à luz um filho. Para os nossos ouvintes não terem dúvidas de tudo que vocês estão ouvindo da boca do atalaia de Deus, leiam Isaías 44, 26, que diz assim: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Leiam Lucas 10, 16, Mateus 10, 40, 41, João 13, 19 e 20. Jesus disse: desde já vos disse antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem em tudo o que um atalaia de Deus prediz aqui na terra. Leiam Apocalipse 22, 16. Aqui está o selo
e a garantia das nossas mensagens, ou das mensagens do Atalaia de Deus. Aí de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, aí de mim se eu me calar com Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos Atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o que Deus tinha para avisar para os povos da terra antes de tocar a última trombeta. Muito cuidado com as Bíblias, estão todas adulteradas pelos homens intitulados pastores. As Bíblias têm sido um livro de instrução para se comercializar almas humanas aqui na terra, porque todas as religiões usam a Bíblia, porque é na Bíblia que os religiosos, os líderes religiosos encontram o manual de instrução para o crescimento das suas empresas evangélicas aqui na terra. As Bíblias têm trazido um grande prejuízo para Deus aqui na terra. Uns usam a Bíblia para falar a verdade, mas a maioria dos religiosos usam a Bíblia para enganarem as pobres almas sedentas da sua salvação eterna. Muitas almas têm se tornado prosélitos de religiões, em vez de estarem se tornando ovelha do aprisco do bom pastor. Bem, estão se tornando bodes para entrarem nos currais dos pastores. O primeiro passo para se tornar prosélito de uma religião aqui na terra é acreditar que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Se você crê nos dogmas da religião, que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, você está na porta do curral dos pastores. Agora é só dar um passo e estar dentro do curral dos pastores. Agora o líder pergunta para o prosélito: você crê na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus? O prosélito responde para o líder religioso: creio. Creio que a inteira Bíblia é realmente a infalível palavra de Deus. Então agora o prosélito está pronto para obedecer aos dogmas da sua religião. E tudo que o líder religioso provar que está na Bíblia, os fiéis têm que obedecer, porque é o próprio Deus que está falando com os prosélitos da religião. A primeira doutrina que os líderes religiosos aplicam nos seus fiéis é a doutrina do dízimo, obrigatoriamente sob pretexto que, se não forem fiéis no dízimo, estão sendo infiéis a Deus. Se não pagarem fielmente os dízimos do Senhor, estão roubando a Deus. Tem que pagar o dízimo do seu salário e da sua renda para Deus. Se não pagar, estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta doutrina do dízimo é como uma mágica que hipnotiza a mente dos prosélitos, porque eles creem na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus. Deus já fala com os prosélitos através da Bíblia, diz eles, em Malaquias 3, 8 a 10. As pobres almas sedentas da sua salvação eterna, com a mente hipnotizada, passam a crer que realmente Deus estava dizendo para eles: se vocês não me pagarem os meus dízimos fielmente, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E no meu reino vocês não podem entrar, porque no meu reino não entra ladrão e nem roubadores de Deus. Se é a Bíblia que está dizendo tudo isso para os religiosos, é o próprio Deus que está dizendo para eles. Cheguem, irmãos, a uma conclusão: que as Bíblias estão todas adulteradas pelos mestres das religiões. Cheguem a uma conclusão: que as Bíblias do Gênesis Apocalipse não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Cheguem a uma conclusão: que Deus e seu Filho Jesus Cristo nunca fundaram nenhuma religião aqui na terra para fazer prosélitos para eles, para pagarem 10% do seu salário, da sua renda, para um líder religioso, para ter o direito da sua salvação eterna. A salvação comprada com dinheiro foi criada primeiramente pela Igreja Romana, nos anos 1500. A Igreja Romana origina o purgatório e cria as indulgências, que é o comércio de almas humanas, e a salvação paga por dinheiro. Para o frade Martinho Lutero, foi um dos maiores escândalos da Igreja Romana, foi vender salvação em praça pública. Dos anos 1560 para cá,
Os protestantes fundaram as suas religiões para fazer o mesmo que a Igreja Católica Romana fez. Vender salvação, comercializar almas humanas aqui na Terra. A Igreja Romana criou o purgatório para arrecadar dinheiro para ela. Os protestantes criaram o dízimo para arrecadar dinheiro para eles também. Mais um comércio de almas humanas na Terra. As almas dos católicos romanos estavam no purgatório. Na hora do pagamento das indulgências, as almas saíam do purgatório e iriam direto para os céus. O dízimo das igrejas protestantes tem muito mais valor do que as indulgências da Igreja Católica Romana. Quem for fiel em pagar os dízimos para Deus não passará pelo purgatório. Na hora que um fiel dizimista morrer, a sua alma vai diretamente para o reino de Deus, para os céus. E se não pagar fielmente os dízimos para Deus, na hora que uma alma de um homem ou de uma mulher que não pagar os dízimos fielmente aqui para Deus aqui na terra, na hora que eles morrer, vai diretamente para o inferno de fogo ardente. Para a Igreja Católica Romana, que vendia salvação, e para as igrejas protestantes que vendem salvação, Deus manda dizer para vocês, católicos romanos e protestantes e evangélicos, leiam Atos 8, 17 a 25. Conforme estas palavras das Escrituras, se a Igreja Católica Romana e os protestantes evangélicos não se arrependerem das suas maldades que estão fazendo aqui na terra, vendendo salvação, que custou um preço tão alto para o Salvador Jesus Cristo, eles não têm parte nem herança no reino de Deus e de Cristo. A salvação é um dom de Deus. E este dom da salvação se recebe por graça. Não precisa pagar nem um centavo a ninguém aqui na terra. Qual é o valor que Deus cobra pelas a salvação dos humanos da terra, ou pelos seus dons? Resposta em Hebreus 5, 8, 9, João 1, 16, 17, Apocalipse 22, 17, Isaías 45, 22, 23, Isaías 55, 1 a 12, Mateus 11, 25 a 30. Nós sabemos que os católicos romanos e os protestantes evangélicos já estão cansados de enganar as pobres almas aqui na terra, sedentas da sua salvação eterna. Meditem em Atos capítulo 8, 17 a 25. Peçam perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo antes que seja tarde demais, ou antes de tocar a última trombeta. Católicos, romanos e protestantes evangélicos, vocês precisam meditar na oração de Daniel capítulo 9, 1 a 19. Ouvir os conselhos do profeta Sofonias capítulo 1, 14 a 18. E também os conselhos de Joel capítulo 2, 12 a 17. Apocalipse 22, 16. Repetimos mais uma vez, estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.